Oi, eu sou a Mili e hoje vim recomendar a vocês 7 obras de ficção científica para iniciantes. Eu pensei em selecionar livros específicos para quem ainda não tem familiaridade, mas gostaria de começar a ler obras deste gênero. Por isso, trago aqui uma lista variada para atender a diferentes gostos e ainda assim acessível, pensando justamente em quem tem um certo medo de ficção científica. Por exemplo, meu humano começou a ler ficção científica com um dos livros que eu indico aqui, Eu, Robô. Minha humana começou com Laranja Mecânica e eu comecei com o livro a seguir. Começo com os clássicos, e destes, um francês, Jules Verne. Ele é autor de muitas obras bem conhecidas, como 20.000 Léguas Submarinas e Volta ao Mundo em 80 Dias. Mas o livro que eu escolhi foi Viagem ao Centro da Terra. Eu acho que muitas pessoas conhecem a premissa desse livro, provavelmente devido às adaptações feitas. Um grupo de pessoas sai em uma expedição rumo à Islândia, ao interior de um vulcão extinto, seguindo por cavernas em direção ao interior da Terra e descobrindo cenários formidáveis no caminho. O livro foi escrito há mais de 150 anos, antes de muitos desenvolvimentos tecnológicos, e o interior da Terra, tal como o fundo do mar ou países distantes, eram desconhecidos, terreno fértil para histórias fantásticas. Seria possível que espécies já extintas na superfície possam ter sobrevivido no subterrâneo? Eu achei essa especulação bem interessante. A história é ótima e a leitura é bem fluida. Sobre os filmes feitos baseados nesse livro, eu assisti 2 e prefiro o mais antigo. E mesmo para quem também já assistiu, recomendo muito a leitura do livro. Outro clássico do gênero, desta vez em inglês, é H.G. Wells. Se no livro anterior nós viajávamos a lugares diferentes, agora nós vamos a épocas diferentes, na obra A Máquina do Tempo. Nela, um cientista vitoriano descreve aos seus amigos suas experiências ao usar uma máquina que ele construiu, capaz de transportar alguém através do tempo. Seus amigos suspeitam da veracidade da história, em que ele descreve um futuro bizarro, onde o planeta é povoado por 2 raças humanas distintas. Uma raça composta por pessoas inocentes, que vive na superfície, e outra raça sinistra, que habita o subsolo. Apesar do tema ser viagem no tempo, eu recomendo esse livro para quem está iniciando em ficção científica porque nele não há nenhuma complicação, nenhum paradoxo que geralmente acompanham histórias sobre viagem no tempo. Aqui, vamos apenas a um cenário diferente. Agora, indico uma série alemã, Perry Rhodan, que é considerada a maior série de ficção científica do mundo, com mais de 3.000 volumes e novos lançamentos a cada semana. Para quem se interessa por viagens espaciais e alienígenas, essa é uma ótima indicação. No primeiro livro, uma missão à Lua enfrenta problemas, com equipamentos apresentando defeitos, até que os integrantes da missão descobrem uma nave alienígena, tripulada e escondida na Lua. Esse é o estopim da série. Os tripulantes devem ajudar os alienígenas? Devem confiar neles? Sabendo que a tecnologia alienígena é muito superior à humana, como fazer a integração entre as 2 civilizações? E talvez a questão mais importante: qual será a reação dos diversos países ao saber da existência de outras espécies inteligentes no universo? Os livros da série são curtos, bem adequados para ler um após o outro sem parar. Outro livro que eu acho bem adequado indicar é mais um clássico da ficção científica, Eu, Robô, de Isaac Asimov. Este livro é composto por diversos contos, com a temática sobre robôs e humanidade.
somos apresentados às famosas 3 leis da robótica, criadas por Asimov, a fim de prevenir que robôs um dia se revoltem contra seus criadores. São elas: primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entrem em conflito com a primeira lei. Terceira lei: um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda leis. Os contos em si são legais, mas eu destaco os 2 últimos, que realmente me fizeram pensar do ponto de vista robótico, em quão complicado pode ser lidar com a humanidade. Seguimos com um livro que inclui alienígenas, viagens espaciais e viagens no tempo. Estou falando de Guerra Sem Fim, de Joe Haldeman. Nessa história, humanos travam uma guerra sangrenta contra uma raça alienígena, até então desconhecida. Pouco a pouco, humanos vão conhecendo tais alienígenas. Um tema muito bem explorado no livro é o efeito relativístico de viagens espaciais, considerando que o tempo passa relativamente mais lento para quem está em movimento. Esse aspecto foi o que eu mais gostei, bem como a mensagem passada no final do livro. Agora eu gostaria de recomendar um livro de uma das minhas autoras gateiras favoritas, Ursula Le Guin. Tudo o que li dela me agradou muito, e mesmo suas obras classificadas como infantis trouxeram alguma crítica bem pertinente à sociedade. Mas o livro que eu quero indicar aqui é A Curva do Sonho, e nele há uma premissa a princípio simples, mas com efeitos grandiosos. E se nossos sonhos se tornassem realidade? Na história, George Orr, um cidadão comum, pacato, tem esse poder. E, ao buscar auxílio com um psiquiatra, este aproveita para manipular os sonhos de George, visando criar um mundo perfeito. Como resolver o aquecimento global? E o preconceito racial? A cada alteração, o mundo piora mais e mais. Como boas obras de ficção científica, esse livro nos deixa pensando por um bom tempo após a leitura. Por fim, eu não poderia deixar de fora uma obra de outro autor gateiro favorito meu, Philip Dick, e dele eu indico uma coletânea de contos, Realidades Adaptadas. Nela, há diversas histórias que foram adaptadas em filmes de sucesso, tais como O Vingador do Futuro, Minority Report, O Pagamento, Agentes do Destino e O Vidente. Uma dica que eu acho bem legal é, após ler cada conto, assistir a adaptação. Isso ajuda bastante a apreciar a genialidade do autor. Mas já alerto que, exceto por Minority Report, eu gostei mais dos contos do que dos filmes. Todas as histórias de Philip Dick me fascinam. É impressionante como ele consegue fundir nossa mente, fazendo com que nós nos coloquemos na pele de seus personagens, ficando perdidos ao longo da trama, nos questionando sobre o que é real ou não. Eu sugeriria ler todos os livros dele, mas, para começar, nada melhor do que pegar contos com histórias já conhecidas. Espero que tenham gostado das minhas indicações, tanto quanto eu gostei de fazer essa seleção. Há muitas obras legais de ficção científica, e acho que não há por que ter receio de ler algum livro nesse estilo. Para quem tiver interesse, acho que todos os livros que indiquei podem ser uma boa porta de entrada para este gênero. Se você já é um leitor de ficção científica, por qual livro você começou? Deixe no comentário. Nos vemos no próximo vídeo. Até!